Olá, bom dia. Esta é a Fonte TV e este é o programa Raízes Jornalismo Cultural. O tema do programa de hoje é artes plásticas. Nosso convidado, o artista plástico Nonato Coelho. E o programa Raízes Jornalismo Cultural já está no ar. Estamos iniciando mais um programa da série Raízes Jornalismo Cultural. Nosso convidado hoje, o artista plástico Nonato Coelho. Bom dia, Nonato. Bom dia, Doracino. Bom dia, Dival. É um prazer realmente estar aqui nesse programa, né? Eu já vi falar muito do seu programa e, de uma certa forma, é um programa conceituado. Então, é sempre um prazer, né, a gente poder falar num programa como esse seu. Obrigado pelo conceituado e a alegria também é nossa. Bom dia, Dival. Bom dia, Doracino. Bom dia, Nonato. E bom dia para você de casa. Nonato, quando você começou a pintar? Onde foi? Goiânia, em Umas? Olha, eu costumo dizer que o artista, enfim, o pintor que seja, ele já nasce pintando. A criança, né? Toda criança, assim como todo louco, são artistas e tal. Então eu sou uma dessas crianças, exatamente, que pinto desde criança. Nunca tive dúvida na minha vida de que isso era justamente o que eu gostaria de fazer, né? Morava na fazenda desde digamos ali, pelos meus 6, 7 anos e nunca tinha tido contato com as artes plásticas. E me perguntaram o que você quer ser quando crescer. Eu sempre dizia, quero ser pintor, quero ser artista, né? E eu continuo ainda com isso, né? Quer dizer, porque a gente renasce a cada dia. Nós estamos engatinhando ainda, afinal de contas, o tempo na arte é outro, né? Você conta 10 por 1, né? 10 anos vale por 1. É um tempo, digamos, não é esse tempo cronológico de Cronos, é um tempo de cosmos, né? Então, a gente não pode ter essa contagem do dia a dia, nós temos que ter essa contagem diferenciada, uma contagem espiritual. Então, se for falar no tempo, por exemplo, eu que sou uma pessoa espiritualista, eu acho que eu já tinha outras maneiras já tive outras oportunidades, quem sabe antes, de ter contato com a arte. Então, agora, profissionalmente, eu comecei em 1982, né, há mais ou menos 27, 28 anos atrás. E já comecei, eu acho que de uma certa maneira abençoado, porque eu tive a sorte de ser selecionado aqui no estado de Goiás, no 5º Salão Nacional de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que teve a seleção aqui no estado de Goiás, que teve por aqui o crítico de arte na época, era o Almir Ayala, era grandes críticos que eclodiram na década de 60, naturalmente fez um trabalho muito importante até na década de 80, no final da década de 90, essa grande geração de críticos fez um trabalho de evidenciação de salões no Brasil. Então eu sou um dos frutos desses salões, que é ao lado de um Kleber Gouveia, que um desses mestres da terceira geração da arte goiana, que veio para cá e introduziu também a ideia do modernismo em Goiás, dessas pessoas que implantou o modernismo em Goiás. Então eu tive a sorte de estar ao lado de um Kleber Gouveia, e também artistas de Mato Grosso e tal. Tem também o Samuel Costa, que é um saudoso, uma pessoa que também estava junto com a gente, o Carlos Sena, que é um professor universitário, e mais 2 de Mato Grosso, que é o Adir Sodré e o Gervando de Paulo, que são artistas conceituados, que no momento parece que está um pouco apagado no cenário da arte brasileira, mas são artistas muito conscientes, que está ali em Mato Grosso fazendo um trabalho extremamente visível, muito, muito interessante. Como é que você conceitua a sua pintura? Em que escola você se enquadra melhor? Porque eu acho, né, Edival, para a gente definir o trabalho, é o próprio artista que define. Então, fora dos conceitos dos críticos, mas como é que o Nonato Coelho define a sua pintura? Olha, Doracino, Edival, eu acho o seguinte, eu nunca me preocupei exatamente de definir meu trabalho, mas é que nós estamos num momento assim, a gente está sempre rotulando, conceituando, está sempre... Eu acho que o meu trabalho tem algo de um realismo fantástico, que é uma palavra bem do léxico artístico latino-americano, né? Quer dizer, é uma questão, se poderíamos, por exemplo, colocar isso, é uma questão do realismo fantástico, mas ali tem
Eu sou um primitivo, né, cara? Um primitivo da minha maneira, né? Um primitivo, hoje em dia, não podemos dizer que existe mais um primitivo. O homem perdeu a inocência. Eu não sou um primitivo desse de inocência, que ainda jogo pedra. Mas o meu trabalho tem algo do primitivo, ele está ancorado justamente nessa questão do primitivismo, né? Pelo excesso, pelas deformações, pela falta de uma escola, porque eu não sou um artista escolar, eu não sou de um artista, eu sou um autodidata. Afinal de contas, o fenômeno do autodidata na arte goiana é uma constante, né? Por exemplo, todos os nossos artistas, a grande maioria são fenômenos autodidatas, né? As escolas aqui têm formado mais arte-educadores, e mesmo porque o artista não se forma na escola, você aperfeiçoa na escola, não se nasce um artista na escola, você aperfeiçoa, né? Agora, o meu trabalho, nessa definição, eu diria, por exemplo, que ele tem algo, sim, do realismo fantástico. Agora, eu poderia ser também algum partidário do expressionismo, já desse expressionismo do sentido dessa tempestade de alma, né? Esse, digamos, expressionismo que seria do início lá de Dresden, se poderíamos dizer, por exemplo, se eu posso ligar essa ligação, por exemplo, se eu posso fazer essa conexão, por exemplo, com um Otto Dix, por exemplo, com um Peckmann, esses camaradas que tinha essa problemática do expressionismo na alma, mas que expressava primitivamente, né? O Nonato, Edival, uma característica do trabalho do Nonato é o rosto, que ele trabalha muito bem as figuras, né, humanas, e também os sapos, animais que você coloca atrás da sua pintura. Por que essa escolha? Enquanto você fala também, o telespectador vai ver aí o estilo do seu trabalho. Por que essa escolha? Como você trabalha essa questão aí, tanto do rosto, da expressão humana, como também dos animais? Pois é, eu tenho assim uma dificuldade de falar sobre o meu trabalho, mas se eu for, digamos, fazer uma certa dissecação desse trabalho, é o seguinte: a metáfora, ela é um alimento da arte, né? Eu digo, por exemplo, que a metáfora ele é um alimento da arte, assim como o arroz com feijão é um alimento da massa, se for fazer um trocadilho. Por exemplo, os animais, no meu trabalho, ele é antropomórfico, ou seja, ele está com a forma humana, ele é um trabalho ligado do ser humano conectado ao ambiente, do ser humano indissociável exatamente desse lado animal, esse lado transcendente dele, né? Eu sempre trabalhei com a figura humana, eu sempre trabalhei com uma tradição, com a modéstia, sem falsa modéstia, mas eu liguei com a tradição da figura humana ligada a uma questão grega, a questão da forma humana. Os animais também têm isso, né? Eu acho que um dos fatores que eu fui parar na Grécia e fiquei por lá 11 anos, eu acho que foi, de uma certa forma, procurando, de uma certa maneira, essas raízes, esse lado exatamente de onde a gente tem certos sentimentos, tem certas conexões, certos links. Agora, a figura humana, ela está presente, sim, no meu hibridismo, nos meus sapos, nas minhas figuras híbridas, essa figura que nasce a partir do sapo, mas é um sapo, digamos, mental, é uma coisa mental, a arte é coisa mental, já dizia Leonardo da Vinci, e o meu sapo eu diria que é coisa mental, assim, é uma coisa da minha mente. E ele passa pelo ser humano, ou seja, uma hora ele vira o ser humano, outra hora ele vice-versa. Depois eu passei pela Documenta de Kassel, que é a maior exposição do mundo na Alemanha e tal, é uma das exposições que eu cheguei a ser habitué dessas exposições.